convidá-los a abrir. O filme está azulzinho só ali, às vezes ele não está. Gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia em primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Vamos ler a partir do versículo 1. Primeiro Reis 19. Diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cistio tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000,
todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Amém. Conhecida história de Elias, um grande profeta de Deus, símbolo também profético do Antigo Testamento, onde recebe uma mensagem de Jezabel, né, a esposa de Acabe, rei, e essa mensagem deixa ele muito mal, a ponto dele desejar morrer. Encontra um anjo, o anjo acorda ele, dá comida a ele, e ele caminha em direção a Horebe. Horebe é uma outra forma de falar o Sinai, o Monte Sinai, que estava no deserto. 40 dias e 40 noites. Chegando lá, o Senhor disse, vá até a montanha, o monte ali, se põe ali. De repente veio um vento muito forte, mas o Senhor não estava no vento. Então um terremoto, e o Senhor não estava no terremoto. Então um fogo, e o Senhor não estava no fogo. Foi então que veio um sussurro, e ali o Senhor estava. Nesse momento, Elias sai à porta da caverna onde ele estava, e o Senhor passa toda a direção que ele deveria fazer para que a vitória viesse sobre o seu povo. Amém? Acompanharam? Foi isso que a gente leu? Nós estamos conversando nas últimas 2 semanas, nós falamos sobre batalha espiritual. Esse texto não deixa de ser, ainda que não seja de forma direta, mas não deixa de ser um assunto também que trave, ou que fale sobre batalha espiritual. O tema dessa mensagem é O Mensageiro da Morte. Título de filme de terror. O Mensageiro da Morte. Eu coloquei aqui e falei, nossa, dá um filmaço aí, né? Isso justamente porque todos esses acontecimentos surgiram porque um mensageiro da parte de Jezabel, uma mulher ali endemoniada, ele chegou a Elias dizendo que ele morreria, ou ameaçando de morte. E, de certa forma, aquela mensagem mexeu com ele. Veja bem, Elias, um pouquinho antes, havia estado numa montanha com 450 profetas de Baal. E ali, nessa montanha, Elias mostra que o verdadeiro Deus era o Deus de Israel. Fogo caiu do céu, lembra desse momento, né? Fogo caiu do céu, consumiu o altar quando Elias orou. Enquanto os profetas de Baal estavam orando, Elias até tirava sarro deles, né? Eles passaram um dia inteiro ali tentando. Quando caiu o fogo do céu, todos eles foram mortos à espada, né, pelos filhos de Israel. E grande homem de Deus, Elias já havia orado para que não chovesse e não choveu. Por 3 anos e meio, se eu não estou errado, equivocado em alguma coisa. E assim, coisas grandes Deus estava fazendo por ele. E ele já havia enfrentado, já havia estado em frente com o rei, já havia falado, dado essa profecia sobre a chuva. Ele já havia sido sustentado por corvos. Ele já havia ali enfrentado os profetas de Baal, 450, toda a força religiosa contrária à ação de Deus naquele momento.
E agora Elias é enfraquecido, atordoado, cancelado, anulado, quase morto. Pelo quê? Por uma mensagem. E assim eu já pergunto para nós pensarmos, para você pensar com você. Quais mensagens te derrubam? Quando que você consegue identificar o mensageiro da morte chegando até você e bagunçando a tua vida? Qual é a mensagem que te tira do propósito, te tira a paz, te tira o ânimo e, igual a Elias, acaba com você? Perceba que é nessa fraqueza, é na tua fraqueza, na minha fraqueza, que Satanás mexe. É ali que ele toca. Não dá para entender direito no texto qual era exatamente a frustração de Elias, a dor, a ferida dele. Mas foi bem nessa ferida que ele foi tocado. 2 vezes ele repete que ele estava só. Eu estou só. Mataram os profetas e só fiquei eu. Provavelmente é nessa área, de se sentir só, de se sentir abandonado. Ele ora dizendo assim: eu não sou melhor que os meus pais. A conclusão que talvez ele chegou é: pronto, Deus desistiu de nós, já era. Se aconteceu com todos os profetas, vai acontecer comigo também. E então nós temos essa pergunta: o que te afeta? Se você não sabe o que te afeta, se você perguntar para o teu cônjuge, ele já fala. Já fala. Quando acontece isso, você vira no bicho. Né? Quando fala tal coisa para você, nós chamamos isso muitas vezes no nosso meio de ferida. Por quê? Quando toca na ferida, dói, machuca. Sabe aquela situação que... E, meus irmãos, enquanto essa ferida existir, enquanto essa fraqueza existir, você sempre estará vulnerável à obra das trevas sobre você. Isso precisa de cura, de tratamento. Vamos ver o que houve com Elias aqui. Qual o gatilho que pegou, né? Que nós chamamos isso de gatilho, né? Uma palavra mais moderna para isso. Mas vamos ver no que isso culminou. Primeiro, querendo salvar a sua vida. Olha lá. Versículo 3. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida. Primeira coisa que você identifica esse gatilho na sua vida, esse mensageiro chegando, é o medo. Temendo, Elias, temendo. É aquilo que te dá medo. O que a palavra nos ensina sobre o medo? 1 de João, capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormenta. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Esse texto nos mostra que o medo, ele produz o quê? Tormenta. Então, pensemos o quê? Que essa mensagem para Elias produziu tormenta. Ele foi atormentado pela mensagem. Aquilo que estava ok, certinho, aquele sentimento de vitória, de Deus está comigo, foi por água abaixo. Meus irmãos, quantas vezes nós já não passamos por isso? De estar tudo bem, está tudo legal, de repente, pá, uma pancada. Uma mensagem que chega que te abala, que te destrói, que te deixa de cama, que te tira o ânimo, que fala assim: está de desistir de tudo.
Essa mensagem, ela vem, né, pelo medo. Veja só que interessante, né? Ele teve medo e ele fugiu, levantou-se para salvar a sua vida. Pense que, com o objetivo de salvar a sua vida, ele chegou no ambiente onde ele pediu para morrer. É bem assim que acontece conosco. Nós queremos nos salvar da situação, da mensagem, da dor, do problema que nos aflige, e para nos salvar, nós chegamos ao limite de dizer: Deus, então já era, me leva, já deu. Se nós pensarmos em depressão, soa muito próximo o que ele estava vendo aqui. E a Bíblia diz que ele mesmo, versículo 4, se foi ao deserto. Ele mesmo. Quando o povo de Israel foi ao deserto, foi Deus que enviou. Quando Jesus foi ao deserto, foi o Espírito que enviou. Agora aqui o texto diz, ele mesmo foi para o deserto. Deus não estava com os planos que ele fosse para o deserto. Deus não tinha ali. Não, ele foi. Quando nós recebemos essa mensagem que nos abala, que nos destrói, nós mesmos vamos para o deserto. Você se põe na situação de vítima, de dor, de nada dá certo comigo. E o mundo me odeia, as pessoas me odeiam, eu não tive pai, minha mãe não me amou. E nós vamos para o deserto e nós vivenciamos a luta que eu não precisava ter. A luta que eu não precisava ter, que eu não precisava viver. Não, mas é aqui, está aqui, é assim mesmo. Eu não nasci bem de vida, eu estudei só em escola pública, não tive os privilégios que tiveram. Você está entendendo? Você se põe na situação ruim, você diz assim, a minha vida foi difícil mesmo. Elias foi para o deserto. Ele foi lá para o deserto para mostrar que aquele era um lugar de pessoas iguais a ele. Ele pediu a sua morte e ele dormiu. Uma das características de quem dá ouvidos ao mensageiro da morte é só querer dormir. Tá bem? Quando acontece de você, eu quero só dormir, quero ficar em casa, quero dormir. Se preocupe com a mensagem que você está ouvindo. As características de ter medo, buscar se salvar, se defender o tempo todo, encontrar o seu deserto, seu lugar de dificuldade, sua vida precária, suas muitas situações difíceis que você vive. Desejar a morte e dormir. Meus irmãos, eu já ouvi o mensageiro das trevas e eu já caminhei esse trajeto algumas vezes na minha vida. Glória a Deus, eu voltei. Glória a Deus, tenho a continuação desse texto. Mas talvez você seja alguém que ouve. Talvez você seja uma pessoa que está sempre, sempre em altos e baixos. Um dia você está bem, uma semana você está bem, confiante, alegre, feliz, de repente, na outra semana, não está bem, está difícil, está uma luta, está uma dor, não fluiu, não deu certo mais uma vez, e tal. E você vai para o teu deserto, você vai para o teu lugar de escassez, de dor, o teu lugar onde nós vemos quão pequenos e miseráveis e difíceis somos e o quanto a vida é ruim para nós. Pois bem, Elias chegou nesse deserto. Talvez você conheça esse deserto também.
talvez você o veja às vezes. Meus irmãos, o que é importante você identificar? Qual é a mensagem que você ouve para ir para lá? Qual é a mensagem? Qual é a mensagem que chega até o teu coração? Mensagem de que você não tem sucesso com o que você faz, que você é um péssimo pai, uma péssima mãe, que você não faz nada certo, que as pessoas não olham para você, que você não é valorizado ou aceito. Qual é a mensagem que você ouve? Existem várias. Mas existe uma que talvez pegue você, pegue no teu calo, te machuque de verdade. E o calo de Elias ali, Jezabel acertou em cheio. Vamos ver o que Deus fez, como Deus age nessa situação. Como Deus agiu diante desses gatilhos da morte, onde o próprio Elias desejou morrer. Primeira coisa, nós vemos que Deus enviou um anjo ali naquele local. O anjo havia preparado pão e uma botija de água. Levanta e come. Que era característica de alguém depressivo, ele levantou, comeu e dormiu de volta. O anjo foi lá, levanta e come de novo. Ele levantou e comeu. Agora, o mais interessante disso, e aqui nós vemos o grande milagre desse texto, foi que Elias agora, ele teve um foco. Desperta nele agora o objetivo de ir até Horebe, o monte de Deus. Do local onde ele estava até lá, centenas e centenas de quilômetros. 40 dias e 40 noites de caminhada. E nesse momento, ele só tinha como sustento aquele pão e aquela água. Meus irmãos, Deus deu uma provisão necessária e milagrosa a Elias. E fez com que Elias fosse muito além do que alguém poderia conseguir. A forma como Deus tratou a fraqueza de Elias, não foi chegando para Elias falando, vem aqui, tadinho do meu filhinho, que está agora com uma dificuldadezinha, vem aqui com o pai vai levar você para fora desse desertinho. Não, nós fazemos isso, às vezes erramos com os nossos filhos. Não. E já que você veio aqui, então você vai viver isso daqui. E agora ele enfrentou 40 dias e 40 noites de caminhada. Ele enfrentou um deserto onde o dia era extremamente quente, a noite era extremamente frio. Um lugar árido, com o sustento que Deus já havia dado para ele. É nesse momento, e o tratamento para as nossas dores, para a nossa ferida, de Deus, ele começa assim. Ei, continue caminhando. Vá em frente ao rumo de encontrar essa resposta em mim. Não pare. E aquela comida que, vamos aí, biologicamente, cientificamente, daria para ele viver o quê? 3 dias mais. Alguém diz que o ser humano não vive mais sem água mais que 3 dias. Fez com que ficasse mais de 10 vezes. Meus irmãos, a nossa vida com Deus, quando nós queremos a cura daquilo que nos machuca, do ponto fraco da nossa alma, a cura de Deus começa isso, quando nós passamos a viver intensamente o dia a dia
sem cessar, sem parar. Nós passamos a ver um milagre de Deus no seu sustento, no seu fortalecimento, diante do calor do dia e do frio da noite, sendo perseverantes. A perseverança é aquilo que nos faz ver que nós somos em Deus muito mais fortes do que nós imaginamos. Em Deus, nós conseguimos ir muito mais longe do que nós poderíamos ir. O alimento que Deus deu para ele, através daquele anjo, fez com que ele conseguisse ir muito mais além, andar muito mais. E nesse tempo experimentar o sufoco, a aflição, a dor e a solidão. Meus irmãos, entendam uma coisa, existe a cura de Deus na nossa vida, vem diante de perseverança, caminhada exaustiva, dia a dia, rotina, aflição e solidão, coisas que nós queremos fugir, mas não, foi isso que ele viveu durante esses dias. E ele caminhou todos esses dias sem uma resposta, sem uma voz de Deus. Ele viveu todos aqueles dias, toda essa aflição, ele viveu intensamente sem a voz de Deus ainda. Nós queremos entrar no nosso desertinho, encontrar um amparo, sair dele com a ferida aberta ainda, para que quando o inimigo coloque a mão, nós possamos voltar para ele, e nós não encaramos de fato a nossa dor, nós não vivemos a perseverança em Deus, nós não trilhamos o deserto como deve ser, nós fugimos da cura, do tratamento de Deus, nós fugimos do tempo de solidão necessária, e acabamos apenas encontrando alguém para desabafar, que concorde com a gente e que diga: é verdade, você está certo, a vida foi injusta com você mesmo, Deus não está sendo tão bom assim com você, vamos orar aqui. A gente quer alguém que concorde conosco, passe a mão na nossa cabeça, e daí nós voltamos com a nossa dor ali, mais aberta e ainda com a justificativa, ó. Sou assim mesmo, não mexa muito comigo, senão eu já explodo, já quero morrer. Nós, pastores, nós temos um hábito complicado, graças a Deus eu me libertei, mas nós queremos ser o intermediador. Meus irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Existe uma tendência, do líder eclesiástico, do pastor, ser o intermediador entre você e Deus. Chegar lá e fazer o papel de Deus para a tua vida, E entenda uma coisa, em Cristo isso não existe. Em Cristo eu não sou o teu sacerdote. Amém? Você é sacerdote, eu sou sacerdote, e cada um responde a si mesmo, responde por si mesmo. Eu posso orar por você, aconselhar você, ajudar você, mas o processo é você quem tem que caminhar. E muitas vezes, e eu já cansei de fazer isso e errar, a pessoa ela precisa de solidão, ela precisa de perseverança caminhando em deserto, mas daí a gente vai lá tirar ela do deserto. Não, vem aqui, capaz que vai ficar sozinho. E às vezes, e muitas vezes nós cobramos, puxa vida, estou aqui, na solidão e ninguém vem. Não é para você ficar na solidão mesmo, meu irmão. Solidão é bênção. Solidão é tratamento de Deus. É na solidão que Deus
mexe conosco, arrebenta, nos coloca frente a frente com o nosso eu, com a nossa luta, com a nossa dificuldade, com a nossa agressividade, com o nosso temperamento, com as nossas fraquezas, com o nosso sentimento de inferioridade, com o nosso sentimento de superioridade. É ali, no deserto escaldante, na perseverança do passo a passo, no dia a dia difícil, na solidão, onde ninguém conhece, ninguém consegue saber o que você vive. É nesse momento, é nessa situação que Deus nos põe. E às vezes, por mais que tenham pessoas que venham ali nos ajudar, elas não entendem. Não entendem. Às vezes atrapalham. Veja bem, eu iniciei a minha vida pastoral aos 19 anos. Eu casei com 29. Dos 19 aos 29, eu tive multidões de pessoas me arrumando casamento. Tentando com que eu casasse. Mas olha, gente, havia um buraco enorme no meu coração, uma dor, uma aflição em relação a isso. Era tão difícil para mim. Eu olho para trás e eu vejo o quanto era difícil. Eu era quebrado, arrasado na minha área emocional. E daí eu entendi que eu não tinha que ouvir ninguém. Eu tinha que viver o meu deserto. Eu tinha que viver a minha aflição e a minha solidão, porque é ali que Deus estava me tratando. Porque todo mundo, meu irmão, tem uma ótima sugestão para resolver o teu problema. Todo mundo sabe? Eu tinha um problema que nós nos reuníamos em grupos pequenos, e daí agora um falava da vida, eu estou com um problema assim, né? Todo mundo sabia exatamente como sair do problema, como vencer o problema da pessoa. Eu venci o problema do Aron. Aron, sei tudo, cara, como é que faz para vencer. Só não estou calçando o sapato dele ali. Você está entendendo? Então, essa luta, essa mensagem que me derruba e que mostra quem eu sou, que mostra a minha fraqueza, essa mensagem, isso daí é em Deus. Isso aí é tempo de solidão, é tempo de oração. De repente Deus olha, está vindo orar agora, que benção. Agora que o negócio apertou, agora que o calo está doendo. Isso nos leva. E sabe o que nos mostra? Nos mostra que nós somos fracos, mas em Deus, nós somos muito mais fortes do que nós imaginamos. Nós conseguimos ir muito mais longe com aquele alimento que Deus nos dá. A gente vai, e avança. Esse cara não desiste nunca. Eu imagino Satanás olhando para Elias, mas esse cara não desiste. Ele já não deu fome nele, já não cansou, não está muito sol, mas ele não desiste. Você está entendendo? Deus nos mostra isso. Puxa vida, eu achava que eu era fraco, eu achava que eu estava suscetível à morte, mas eu não paro de andar, eu não paro de caminhar. O dia a dia, o sol latente, as dores, não me deixam parar de caminhar. Eis aqui um homem de Deus, eis aqui o que faz um homem e uma mulher de Deus. Um homem e uma mulher de Deus é criado no deserto, na solidão, no dia a dia, no sol latente, nas dores. Mas qual é a diferença? Ele não para. Ele pode errar, mas ele não para. Ele pode duvidar, como Elias estava aqui, perder a fé por um minuto, mas ele não para. Ele segue em direção a Deus, ao monte de Deus. Meus irmãos, quando esse dia chegar, e eu sei que ele chega, para mim e para você, quando a mensagem vir e nos derrubar, a primeira regra, se alimente em Deus e não pare. Agradeça a solidão e não pare. Deixa Deus curar, deixa Deus trabalhar, transformar. E o dia que Ele transformar essa área, você vai perceber que existe outra, que ainda Ele quer curar, que ainda Ele quer trabalhar. Mas até quando isso, Giovanni? Até quando que vai essas dores? Até quando vai a aflição? Até quando vai a dor? Até quando você se tornar
parecido com Cristo. Até o momento que ele fala, agora você é igual a Jesus. Teu caráter é como o dele. Tua vida é como a dele. E assim vamos nós. E aí nós vemos um milagre, né? O sustento de Deus é milagroso. Continuar é um milagre. Andar é um milagre. Encontre Deus na forma como Ele te sustenta e te fortalece. Encontre Deus. Amém? Encontre Deus nesse dia. No dia de luta, no dia de trevas, encontre Deus ali. Que daí nós temos também um segundo ensino para a vida de Elias. O Senhor pergunta a Elias, o que você quer, cara? O que você está fazendo aqui? E ele 2 vezes repete, né? Ele repete a mesma frase. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Aqui está, né? A luta interior dele. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E agora procuram tirar minha vida. Então, Deus agora oferece para ele um ensino especial, maravilhoso. Disse Deus, sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. E ele colocou no monte. E agora, Deus é muito didático e muito lúdico. Não é verdade? Olha para isso. Né? Como se Deus agora chegasse no monte e falasse assim, vou mostrar para você como que funciona. E então veio um vento, e Deus não estava no vento. Um terremoto, e ele não estava no terremoto. Veio um fogo, e Elias, o profeta do fogo, que já tinha visto Deus no fogo, Deus não estava no fogo. Então veio um cício, um sussurro, e no momento em que veio esse sussurro, a Bíblia diz que Elias cobriu a sua cabeça. E a pergunta é, onde está o Senhor? Tá bem, vamos lá. Quando você se vê no deserto, que você mesmo se pôs, na luta, na vontade de morrer, na vontade de ficar na cama e não acordar mais, quando você vê nesse dia mal, você se vê nesse dia mal, a pergunta que você faz é, onde está o Senhor? Onde o Senhor está? Onde o Senhor está? Na verdade, que nós fazemos. E agora Deus passou com algo grande ali. Com 3 coisas grandes. E nós, normalmente, achamos que Deus está onde? Nessas coisas grandes. Se acontecer algo grande aqui na minha vida, aí sim. Deus, o nosso pedido é que isso aconteça. Talvez o pedido de Elias é, Deus, vem com fogo e consuma lá aquele povo. Faça algo grande na minha vida. Faça algo poderoso. Abra o céu. Rasga o céu aí e derrame o juízo e que esse povo seja consumido de uma vez e pronto. Daí eu saio daqui e não vai acontecer nada comigo. Quando nós estamos no nosso momento de luta, de deserto, de depressão, de ansiedade, nós pedimos para Deus algo grande, um milagre de Deus para nos libertar daquilo. Mas o milagre que Deus faz é o milagre de nos dar perseverança. E o segundo milagre que Ele nos mostra é que nem sempre Ele está nessa coisa grande. Nem sempre Ele está no milagre extraordinário.
Às vezes Ele não age através do terremoto, do vento e do fogo. O que nos cura de fato, o que transforma a nossa vida de fato, o que nos dá força para vencer a dor do nosso coração, é a voz de Deus bem perto de nós, no nosso coração. Nós não sabemos o que essa voz disse, porque simplesmente o texto nos mostra que quando ele ouviu o sussurro, ele cobriu a cabeça. E então a continuidade de Deus falando com ele o que haveria de acontecer. Mas o que nós sabemos, meus irmãos, é que aquilo que nos cura, aquilo que nos liberta, aquilo que é como o óleo na nossa ferida ali, o óleo e o vinho, lembra do óleo e do vinho que o bom samaritano passou? É a voz de Deus sussurrando para nós. É a voz de Deus que cura a nossa vida. É quando a verdade de Deus vem de encontro à mentira. A mentira que Satanás lança nos nossos ouvidos, que o inferno lança para nos derrubar. E de repente vem a verdade de quem somos em Deus. A verdade da forma como Ele nos ama. E como nós lemos em 1 de João, no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. E aquela área machucada, aquela área onde você é fraco, aquela área onde você é doente, aquela área onde você explode, aquela área onde você é exposto, aquela área que tem vergonha, aquela área que te põe medo, ela passa a ser preenchida com o amor de Deus, que fala quem você é para Ele. Amém? A voz de Deus foi a solução para o coração dolorido, cheio de medo, de dor, de angústia, de ansiedade, de aflição. É a voz de Deus que resolveu, o sussurro de Deus. Precisou ouvir a voz das muitas águas, mas era a voz que estava perto dele, do Deus que está perto, do Deus que nos olha, do Deus que fala no nosso coração. Do Deus que ele encontrou no silêncio, do Deus que ele encontrou na solidão, do Deus que permitiu com que ele vivesse aquilo. E assim como nós não sabemos o que foi aquela voz, também nós não sabemos qual é a voz de Deus para cada um de nós, porque essa voz é uma voz particular. O que cura a minha dor, a minha ferida, não é o mesmo que cura a tua dor e a tua ferida. Por isso nós precisamos encontrar em Deus, na verdade da sua palavra, aquilo que cura a nossa alma e nos dá força para sair da caverna e seguir a nossa vida. Amém? Gostaria de chamar a equipe de música. Glória a Deus. Sabia que essa é a equipe da música, né? A equipe de louvor, agora eu quero que você ponha em pé. Você é a equipe de louvor. Você louva, né? Não é verdade? Se você louva, então você é a equipe de louvor. Amém? Glória a Deus. E vamos adorar, vamos louvar o nosso Deus. E enquanto nós estaremos tocando, cantando, vamos pedir que Ele cure o nosso coração. Giovanni, por que uma palavra dessa é importante para mim? Para me dar paz e tranquilidade? Não. Simplesmente porque você não consegue fazer a vontade de Deus e cumprir com o propósito dele com um coração
aflito e doente. Então ele precisa curar. Quantas pessoas, meus irmãos, desejaram fazer a obra de Deus e desejam até hoje fazer a obra de Deus, cumprir com o propósito de Deus, servir no reino de Deus, mas não conseguem. E de fato não conseguem. Deixa Deus te curar. Deixa Deus tratar da tua vida. O que é que te aflige? O que te põe para baixo? O que te cansa? O que te faz desistir da vida e ter vontade de dormir o dia inteiro? Quando isso chegar, saiba que Deus está esperando você no monte. Amém? Feche seus